Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Carta à igreja em Laodiceia. A palavra de Deus diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Bom, já estamos, se eu não me engano, na terceira mensagem sobre esta carta. Nós já fizemos uma introdução, trazendo contexto cultural, contexto histórico. Falamos muito de Laodiceia como cidade naquele tempo do primeiro século. E falamos da igreja, de certa forma. Na mensagem anterior, nós explicamos, aprofundamos e meditamos bastante sobre o versículo 14. Volta lá, por favor, no 14, para ficar aqui atrás. O texto vai dizer: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Interessante que essa expressão, o princípio da criação de Deus, está lá também no capítulo 1. Se você for ao capítulo 1, você não tem exatamente desta forma, mas se você observar aqui o versículo de número 5, aqui você tem uma afirmação do próprio Cristo, né? Ou referente a ele, dizendo: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, versículo 5, né? Estou em Apocalipse 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Se você voltar lá para Apocalipse 3,14, ele está se apresentando de que maneira? Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Versículo 5 de Apocalipse 1 vai voltar lá, você volta lá comigo, vai estar o quê? O primogênito dos mortos. Isso tem conexão com mais essa declaração cristológica, ou um título cristológico, título dado à pessoa de Cristo, que é o princípio da criação de Deus. Então, o princípio da criação de Deus também é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, eu falei aqui que Cristo é a origem, Cristo é criador, mas Cristo também é o princípio da nova criação. Ele é o primogênito daqueles que vão experimentar a ressurreição para a vida eterna. O primogênito dentre os mortos. Portanto, Cristo é quem inaugura a era do reino de Deus pela sua vida perfeita, pela sua morte sacrificial e pela sua gloriosa ressurreição. A ressurreição dele comunica para a igreja uma esperança
gloriosa de uma ressurreição que viveremos tal qual Cristo viveu e habitaremos eternamente na nova criação que Ele tem preparado e estabelecido ao longo da história humana. Cristo se apresenta a nós no versículo 14 como o princípio da criação de Deus, a origem de todas as coisas, mas também a causa da existência e da manifestação da nova criação. Em Cristo, seres humanos se tornam novas criaturas. Em Cristo, seres humanos mortos espiritualmente ressuscitam espiritualmente e aguardam ressurreição completa do corpo e redenção total do corpo, glorificação do corpo. Então essa é uma realidade que está apontando para o fim dos tempos, uma realidade, portanto, escatológica, mas tão presente naquele momento. Jesus está falando assim: olha quem está falando com vocês, Laodiceia. Quem está falando com vocês é alguém que está sobre vocês, como soberano criador de toda a terra, mas também o soberano restaurador, redentor de todas as coisas. Em Cristo, céus e terra convergem e toda a criação é redimida. E nós sabemos, irmãos, nós vamos viver eternamente e habitar num novo céu, numa nova terra, numa nova realidade. Nós teremos uma experiência de vida para todo o sempre com Jesus. Ele é a nossa segurança eterna de vivermos para além dessa história que nos faz muitas vezes lidar com sofrimentos, com doenças, com angústias, com violência, com morte. Mas para quem está em Cristo, morte é detalhe, é passagem, porque aquele que crê no Senhor Jesus já passou da morte para a vida, portanto vive em abundância e aguarda a vida completa, a vida eterna. Em contraposição aos que não creem nele, que já estão debaixo da ira de Deus, permanecem nela, João 3,36, e se não se arrependerem, se não voltarem-se para Deus enquanto há tempo para isso, provarão da segunda morte, que é uma outra realidade totalmente antagônica. Se alguns reinarão eternamente, se alguns celebrarão e adorarão para sempre, outros sofrerão e serão punidos justamente pela santa ira de Deus por todo o tempo que Deus estabelecer, que é o tempo infinito. O princípio da criação, a testemunha fiel e verdadeira, aquele que tudo sonda, vê, conhece, contempla e diagnostica. O Senhor é testemunha fiel, Ele é soberano, mas também santo, perfeito nas suas obras, na sua maneira de lidar com a sua igreja, na sua maneira de lidar com toda a realidade. Ele está também governando sobre a história do mundo. Nós não precisamos ficar angustiados com a política, com a economia, com os problemas da vida, com as loucuras que estamos ouvindo pelos noticiários, porque nós não somos pautados por tudo isso, porque a testemunha fiel e verdadeira tem o controle de todas as coisas em suas mãos, e Ele é também o amém, portanto Ele é o fim de tudo, Ele é quem dá a última palavra. Eu fiquei sabendo, posso falar aqui, ou Senha, do que você testemunhou para nós no grupo do diaconato? Aqui, a nossa irmã, que não pode ouvir ainda, não está aqui. A situação, sim, isso. Irmãos, a situação da Tamires foi livramento de morte. Uma jovem mulher chegou a ter o seu pulmão totalmente comprometido e beirou a morte. Mas aquele que tem a palavra final e que diz amém, disse: não é o fim. Essa história não tem um ponto final, tem uma vírgula. Eu tenho o controle, eu determino. Eu não vou permitir que ela morra nesse momento. Então ele não deixou. E aí o medicamento agiu. E ela sai da CTI e vai para a sala descansar um pouquinho. E está para ter alta essa semana. Esse é o Deus que nós servimos. Depois eu vou compartilhar também, após a mensagem, algumas experiências que nós estamos vivendo nesses dias. Ao final a gente compartilha. Esse se apresenta à igreja. Bom, estou só voltando ao que eu falei semana passada. Ainda não comecei, vou começar agora. Porque agora, irmãos, versículo de número 15. Passa aí, painel. São vocês? Passa aí a próxima palavra, o próximo versículo. Ele agora se apresentou. E ele agora vai dar o diagnóstico dele para a igreja. Agora, irmãos, entendam uma coisa. Lá no final, assim como terminaram outras cartas, o texto diz assim: quem tem ouvidos ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Não é uma igreja só. Como quem está dando a entender que o que ele tem a dizer nessa carta não se aplica só àquela igreja de Laodiceia. Mas se aplica, às igrejas. Versículo 15, existe um diagnóstico. Conheço as obras que você realiza. Que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Olha o diagnóstico. Você não é. O diagnóstico é: você não é. Você não é o quê? Você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, então você não é quente, você não é frio. Pensa numa coisa. Aqui estamos falando de alegoria. Não estamos falando de algo literal. O pastor começou a estudar. Acabei lendo um artigo. Calma, Arthur. Calma, meu filho. Relaxa, filho. Relaxa. Arthur. Aqui, pastor. Calma. Você está pregando mais alto que eu, rapaz. Isso. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Coisas da igreja, família, né? Criança no meio da palavra, é isso aí. Ele está pregando comigo, gente. É normal. Ele às vezes tem essa questão nele de quer pregar também. Ué, por que não? Calma, vai chegar seu tempo, meu filho. Eu vou te ver aqui, ó. Tu vai ficar aqui um dia, ó. Daqui a uns anos, ó. Eu vou estar velhinho, vou estar cansado. Mas tu vai estar bem, tu vai estar aqui, ó. Gente, ele está me olhando assim pensando: será? Gente, atenção para o texto. Estamos falando de um texto alegórico. Um texto alegórico. Não é literal. Aí eu estudando, né? Eu li um PhD em teologia, um americano, Greg Foster. Eu li um artigo dele de 19 páginas, em inglês. Pastor, não fala língua estranha não, tá? Não sei falar inglês não. Eu tive que jogar no Google Tradutor. Demorei muito mais para ler tudo. Impressionante tudo que ele trouxe. E há uma discussão recente porque houveram descobertas arqueológicas em 2003, lá em Laodiceia, na região de Laodiceia, que fica na atual Turquia, em descobertas em relação às águas de Laodiceia, porque aqui houve, por muitos séculos, a igreja foi construindo uma teologia e uma compreensão de que essa mornidão tem a ver com a água de Laodiceia. Só que aí, essas descobertas mostraram que essas águas mornas não eram características apenas de Laodiceia, mas também de outras cidades daquela região. Inclusive, essas águas você poderia encontrar em Éfeso. E aí esse autor também foi me levando a entender que, por exemplo, o orgulho ou essa questão de Laodiceia se considerar rica, porque tinha lá a questão monetária, isso não era apenas, bancos não haviam apenas em Laodiceia. É interessante porque você vai ler aqui e você vai perceber que existiam outras cidades ricas. Nós falamos de outras cidades ricas aqui. Cidades que tinham essa pujança financeira. Por exemplo, você pode ver a situação de Sardes. É uma igreja rica também. Tem fama de que vive, mas está morta. Ela realmente era uma igreja grande, rica. Não era só Laodiceia que tinha uma condição, ou o povo daquela região que tinha prosperidade. Agora, irmãos, a grande questão aqui, quando nós falamos sobre ser frio, ser quente, o texto, se você perceber, ele tem uma estrutura e tem uma visão central. Por exemplo, versículo 14, a apresentação de Jesus dá a intenção ou revela para nós a soberania dele. Agora, olha o versículo 21. Bota aí, por favor, 21. Então, no início, ele apresenta a sua soberania. No final, ele apresenta: darei o direito de assentar-se no meu, trono. Bom, quem assenta no trono? O rei. E o rei é soberano. Então tem soberania no início, soberania no fim. E no recheio, pastor, versículo de número 15. Você não é frio nem quente, versículo 16. Porque você é morno, eu tenho vontade de vomitar da minha boca.
Bom, quem está vomitando da boca é porque está se alimentando de alguma coisa que está causando náusea, está trazendo um enjoo, e a pessoa, né? Quem já vomitou aqui? Que engraçado, né, pastor? Que pergunta, né? Como é que você se sente quando tem vontade de vomitar? Náusea, né? Aquele enjoo muito forte, e você não aguenta, chega uma hora que você tem que chamar o Raul, não é isso? E jogar, botar para fora para ficar bem. Aí o Greg Foster, só que ele foi rebatido aqui por outro autor, que eu comecei a ler o artigo dele, não terminei, confesso, outro americano. Agora são 29 páginas. Eu falei, irmão, vou virar doutor em Laodiceia, né? Eu vou estudar depois com calma. Pois é, mas aí existe uma discussão. Por quê? Porque ele vai trazer a questão lá cultural das bebidas, dos vinhos, onde haviam vinhos que eram consumidos tanto quentes quanto frios. Sai da ideia da topografia, da condição hidráulica de Laodiceia. Porque a tese principal é que águas de Colossos e águas de Herápolis se juntavam em algum arqueduto em Laodiceia, e essas águas frias com quentes, elas ficavam mornas. Mas esse não é o ponto. Sabe qual é o ponto aqui? E aí que nós temos que chegar no entendimento? A linguagem é espiritual, não é literal, é alegórica, está apontando para outra coisa, está apontando para um relacionamento que ela tem com Jesus, e uma forma como ela vive naquela sociedade. Quer entender melhor? Estava falando do recheio, né? Se você vai vomitar é porque você está consumindo e te fez mal. Olha o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e farei o quê? Cearei. Cear é o quê? E essa expressão cearei com ele e ele comigo denota a profundidade dessa comunhão. Nós vamos viver isso intensamente, porque não é só ele que... Eu não vou só cear com ele, ele vai cear comigo. Não, ele vai me entregar alimento e eu vou entregar alimento para ele. Eu vou falar com ele, ele vai falar comigo. Está falando de uma comunhão perfeita. Intimidade perfeita. Mas aqui, a linguagem do versículo 15, 16, bota o 16 por favor. Eu quero vomitar você da minha boca. Está falando de uma rejeição completa. Você me causa nojo. Amém, irmão? Essa era a igreja de Laodiceia, mas essa não é só a igreja de Laodiceia. Pode ser eu e você também. Então você tem soberania no versículo 14, soberania no 21 e 22, principalmente 21, né? 22 não, 22 é só o encerramento. Você tem a figura de um jantar, de uma refeição, no versículo 16, e uma figura de uma refeição no versículo 20. E você tem duas referências à prosperidade nos versículos do meio. Se você reparar aqui, ó, versículo de número 17, diz assim: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe quem é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então tem uma visão da igreja de si mesma e tem uma visão de Jesus sobre a igreja. Eu me vejo de uma forma, Jesus me vê de outra. Eu digo que está tudo bem. Jesus fala, está tudo errado. Entendeu isso? Eu tenho prosperidade. Não, você é pobre. Aí o versículo seguinte vai falar o quê? Aconselho que compre de mim o quê? Ouro, refinado pelo fogo. Então aqui existe uma outra linguagem, o quê? Eu quero que você prospere de verdade. Eu quero que você de fato seja rico. Você não é. Eu quero que você tenha vestes novas, porque você está nu. A tua vergonha está exposta. Eu quero que você ponha colírio, porque você não está conseguindo enxergar. Você não está vendo. Entendeu, irmão? Até aqui tudo bem? Amém? Então vamos lá. O que está acontecendo aqui, irmãos? Vamos ler de novo o versículo 15 e 16. Eu quero que você entenda profundamente o que o Senhor deu para mim nesses dias, em relação a esse texto. Conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Nossos amigos e irmãos pentecostais leiam esse texto, e muitos outros leem esse texto de uma forma a considerar virtude em ser quente e não virtude em ser frio. E pensam aqui que está se usando uma linguagem de um fogo espiritual, de um fervor espiritual, de uma vitalidade no fato de ser quente.
e como se a ideia do frio... Só que assim, o texto está dizendo que para Jesus não é ruim ser frio. Quem dera você fosse frio ou quente. Quem dera. Então se fosse frio estava bom, tá bom? Isso sim tem alguma referência com as águas de Colossos, que eram águas que refrescavam. Isso tinha referência com as águas de Herápolis, que eram águas que eram termais. Ou seja, que eram terapêuticas. Dava-se para se obter a utilidade, dava-se para ter proveito. O que o Senhor está falando aqui, irmãos, é que Laodiceia era uma igreja inútil, era uma igreja sem fruto, era uma igreja sem testemunho, era uma igreja sem vida, era uma igreja sem poder, sem caráter, sem a graça de Deus, sem comunhão com Jesus. Ele está dizendo: eu quero entrar, eu estou do lado de fora. Eu quero cear aí, vocês não estão comigo, vocês estão vivendo uma espiritualidade absolutamente mentirosa, fútil, falsa. Vocês são irrelevantes, vocês não têm voz, vocês não são nem admirados nem perseguidos, vocês não crescem, vocês não servem, vocês não avançam, vocês não amadurecem espiritualmente, vocês não estão se parecendo mais com o meu caráter, vocês não são nada, e não possuem nada, e não realizam nada. Meu irmão, o texto está mostrando para nós um diagnóstico do Senhor Jesus. E aí você pode ir comigo ao versículo 17, porque aqui está o grande ponto que eu quero tratar aqui nessa noite. Você diz, versículo 17, você diz, quem está dizendo? A igreja, não é isso? Pensa em você, vou pensar em mim também. Você diz, então é o seu diagnóstico sobre como você vive, como você é. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Aí Jesus vai dizer: mas você não sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Robert Jameson, no seu livro Comentário Crítico Explicativo sobre a Bíblia Inteira, escreveu o seguinte sobre esse texto, versículo 17: a autossuficiência é o perigo fatal de um estado morno. Preste atenção. A linguagem de ser frio ou quente não tem a ver com fervor espiritual. Tem a ver com ter utilidade. Tem a ver com você, de fato, cumprir algum propósito. Jesus está falando: você é morno, ou seja, você não tem utilidade. Você é morno, portanto, você não tem fruto. Você é morno, portanto, você está estéril. Você é irrelevante, você não é fiel. Você e eu, nós estamos em posições diferentes. É como uma igreja, irmãos, em que canta para Jesus, ora a Jesus, serve Jesus, evangeliza e fala de Jesus, mas Jesus não está lá. Quantos cristãos que estão vivendo nesse pecado que é o pior pecado que existe? Sabe qual? O orgulho. E eu quero falar nos próximos minutos sobre orgulho para você, porque o orgulho é a expressão do versículo 17, é o que você tem a dizer sobre você. Dificilmente alguém vai bater no peito e falar assim: eu sou invejoso. Dificilmente alguém vai falar assim: eu sou soberbo. E sabia que as pessoas mais invejosas negam ser invejosas? E as pessoas mais soberbas negam ser soberbas? É a visão muito elevada de si mesmo. É a visão muito positiva de si mesmo. Jesus está diagnosticando a igreja dizendo assim: você não consegue se enxergar espiritualmente. O teu problema é oftalmológico espiritual. Você olha para si e vê virtude. Irmãos, nós não podemos ter virtude a parte da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos nada em nós de valor se não estivermos unidos, totalmente enxertados naquele que é a videira verdadeira. Quem não é ramo da videira verdadeira não tem valor em si mesmo.
Mas o pecado maior é o pecado de estimar a si mesmo, valorizar a si mesmo e, portanto, se considerar independente desse Deus que nos criou, autossuficiente. Isso tem expressões comuns no nosso dia a dia. É muito simples alguém cair no pecado do orgulho e gradualmente chegar ao ponto da apostasia. Sabe como é que começa? Você acordar vários dias da sua vida e não ter consciência da tua dependência de Deus. E você consegue, eu posso conseguir também, todos aqui conseguem fazer isso. Passar um dia inteiro sem falar com Deus e sem ouvir Deus. Sem buscá-lo, sem adorá-lo, sem servi-lo. É possível. Laodiceia era assim. Eles tinham muita coisa, dinheiro, eles tinham conforto, eles tinham prazer, só não tinha uma coisa, Jesus. Tem muito jovem que está na igreja, só que você vai olhar para ele e tu vai falar assim, esse jovem conhece Jesus? Não conhece, cara, não é possível. Não é possível. Olha as músicas que ele ouve, olha os artistas que ele consome, olha os lugares que ele gosta de ir, olha a maneira como ele se comporta, olha como ele lida com as coisas de Deus e da igreja. Não é possível que esse jovem conhece Jesus e é conhecido dele. Ele vai para a faculdade, para a universidade, para a escola, tem vergonha de falar de cristão. Ele não quer que ninguém descubra, porque se alguém descobrir, imagina, ele fala palavrão com todo mundo, ele zoa com todo mundo, ele quer sair com todo mundo, ele tem relacionamento pecaminoso, ele namora e faz sexo antes do casamento, mas está na igreja. Tem gente, homem, que está na igreja, que ninguém pode pisar no calo dele lá no trabalho. Tem gente que é homem, está na igreja, e que é a pior pessoa do seu local de trabalho. É a pessoa mais desprezível, é a pessoa mais ignorante, é a pessoa mais insensível, é a pessoa mais maldosa, é a pessoa mais mentirosa e linguaruda. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Esse é o crente laodiceio. Morno. Orgulhoso. Porque ele diz dele mesmo, eu não preciso, para que eu vou orar? Para que eu vou me ajoelhar? Porque quem se ajoelha se humilha. Porque quem ora se humilha. Porque quem ora está dizendo assim, eu não dou conta sozinho, eu não vou resolver sozinho, eu não posso fazer sozinho, eu não posso ser sem ele. Um dia sem orar é um dia sem viver. Porque a vida só se encontra manutenção no encontro com aquele que é a vida, o Senhor. Então, irmão, o orgulhoso, ele gradualmente caminha para a apostasia. Ele só não está entendendo que está caminhando para a apostasia, mas ele já não lê a Bíblia, ele já não ora, igreja para ele é uma coisa que tanto faz. Você já viu alguém que está crescendo espiritualmente faltar culto assim, muitos cultos? Você já viu alguém que está crescendo espiritualmente não ser discipulado? Não ter uma liderança sobre ele, um pastoreio sobre ele, e se abrir para poder aprender, para poder ser ajudado e até confrontado? Geralmente uma pessoa irrelevante, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que está se esvaziando da vida do espírito, está dando sinais visíveis dessa apostasia, está largando. E eu preciso correr. Você diz, portanto, é o que você pensa sobre você. São as suas palavras, é o seu argumento, é a sua autodefesa, é a sua justificativa. Não, estou bem, não, eu sou feliz, eu não preciso de nada. Está bem de vida. Autoelogio. Mas você não sabe que você é miserável. A tradução dos manuscritos originais mais fiéis, os primeiros manuscritos, está falando assim. Tem um artigo O no grego aí. Você não sabe que você é o miserável. Você é o pior miserável. Você é o maior miserável. Porque a Bíblia fala, irmãos, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O soberbo, ele abate. O provérbio vai dizer o quê? A soberba precede a ruína. Para onde vai o soberbo? Para o chão. Para onde vai o humilde? Para cima. Para o céu. Cego, você não está vendo. Eu quero terminar citando aqui, porque assim, irmãos, se a gente não lutar contra o orgulho, uma vez eu falei de púlpito aqui, meu pior pecado é orgulho.
Aí aconteceu um fato aqui, que eu não vou expor, mas que alguém escutou isso aqui e usou isso aqui para me difamar com outra pessoa da igreja, dizendo assim, não elogia o pastor em público não, porque ele falou de púlpito que ele tem orgulho. Tu vai tentar ele. E a pessoa que fez isso está partindo do pressuposto que ela não tem orgulho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todos nós somos Narciso. Todos nós admiramos a nós mesmos. E muitas vezes somos tentados a admirar a nós mesmos acima do próprio Deus. Porque a questão do orgulho é uma questão sobre adoração, sobre devoção. Ou você vai fazer a vontade do seu Criador, ou você vai fazer a sua vontade. E fazer a sua vontade é fazer a vontade do diabo. Os pais da igreja, Agostinho de Hipona, falou várias vezes sobre o orgulho. Ele falou assim, o orgulho não é grandeza, mas inchaço. E o que está inchado parece grande, mas não tem saúde. Ele falou isso no livro Cidade de Deus. Grande, sem saúde. É igual a pessoa que come um monte de McDonald's e fica forte. Ou toma bomba. Aí fica forte. Né? Aí fica impotente, coração explode, pode ter diabetes. Uma série de situações que acontecem. Ele disse também, o orgulho é o pai de todos os demônios. O orgulho começa no coração do diabo, irmão. Esse Deus aí, que falou para você que comer desse fruto vai causar a sua morte, quero dizer para você que o que ele não te falou é que se você comer, você vai ser igual a ele. Ou seja, o orgulho de Satanás fazia assumir o lugar de Deus e falar, ao invés de ouvi-lo, me ouve, porque eu sou maior que ele. A minha verdade é melhor do que a dele. O orgulhoso é assim, ele se considera melhor e superior aos outros. Sabe quem é orgulhoso? Quem não aceita crítica. Sabe quem é orgulhoso? Quem não pode ser confrontado. Você vai chegar nessa pessoa e falar assim, irmão, você está errado. E para essa pessoa é o fim do relacionamento com você. É uma ofensa pessoal. É uma agressão à sua honra. Mas não, é a preocupação que ele tem com a própria imagem. Amém, irmão? Deixa eu continuar aqui. Eu tenho que terminar, né? Agostinho vai falar assim, o orgulho é o começo de todo pecado. Todo pecado começa num pecado, orgulho. Por isso que ele é o maior pecado. Porque todo pecado nasce de uma predisposição da alma de colocar-se acima de Deus, desconsiderar a sua soberania, a sua santidade, a sua vontade, que a Escritura diz. A Escritura diz em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas aí o teu coração enganoso diz assim, para que eu vou abdicar de um prazer para servir e fazer com que ele tenha prazer em mim, se eu quero tanto esse prazer? Aí você tem, por exemplo, uma geração de jovens cristãos viciados em pornografia, doente em rede social, viciado em tela, e adultos também. Irmãos, causa maior de separações nos casamentos, sabe o que é? É que é adultério. Disparado, divórcios na maioria das vezes são por adultério. Adultério na maioria das vezes é cometido pelo homem. E geralmente o homem que adultera é viciado em pornografia. Que engraçado, né? Tem correlação. E como é que começa isso? Começa com o orgulho de, eu não preciso buscar prazeres maiores do que esse, eu quero esse prazer. Eu quero ver esse negócio. Agostinho vai dizer, o orgulho é o começo de todo pecado. Ele fez com que o anjo se tornasse diabo e arruinou o homem no paraíso. João Crisóstomo vai dizer, nada é mais miserável do que o coração orgulhoso. Quando se exalta, então cai. Quando parece estar no cume, então está no abismo. O orgulhoso se exalta, se coloca acima. Eu sou muito bom. Tem gente que a gente começou a caminhar aqui no ministério, irmãos. Não deu tempo nem de começar uma caminhada, porque a pessoa se achava tão boa que não conseguia sentar para ouvir, que estava cansada de me ouvir em 3 meses. Eu falei, irmão, se você está cansado de me ouvir em 3 meses, você tem que rever o que está acontecendo no teu coração, porque não é possível, eu acabei de chegar. Pesado, né, irmão?
Eu esqueci de avisar no grupo que eu ia falar, irmão, hoje vai ser muito pesado. Porque Laodiceia faz isso. Eu sou rico, eu estou bem, eu sou muito bom, eu não preciso de nada. Jesus está falando assim, o quê? Você é miserável, o miserável, o maior miserável. Você é pobre, cego e nu, você não tem nada, você não está nem vendo, você está com a sua vergonha descoberta. Cadê o seu fruto? Cadê a sua honra? Cadê o seu poder? Cadê a sua sabedoria? Irmão, não adianta, a gente vem para a igreja muitas vezes, a gente está aqui na igreja, a gente está aqui cantando muito mais. Irmãos, nós não somos o que nós somos na coletividade. Você não se relaciona com Deus naquilo que você vive aqui, nesse ajuntamento. O teu relacionamento com Deus é na sua individualidade. Você é o que você é quando ninguém está te vendo. E Deus conhece esse ser que você é. E muitas vezes Ele fala pela palavra, você não é isso. A questão não é você apenas ouvir a verdade, mas você se sujeitar a Ele, porque Ele é maior do que você. Porque você não é o amém. Você não é testemunha fiel e verdadeira. Você não é o princípio da criação de Deus. Você é uma pessoa que precisa de ouro. Você precisa de colírio. Você precisa de vestes brancas. Você precisa do Senhor para ser cristão. Sem Ele nada podemos fazer. Nada, absolutamente nada. Gregório Magno vai dizer, o orgulho é a rainha e a mãe de todos os vícios. Onde ela reina não pode haver virtude verdadeira. Vício em bebida alcoólica começa no orgulho. Vício em droga começa no orgulho. Vício em pornografia começa no orgulho. Vício em poder começa no orgulho. Vício em dinheiro começa no orgulho. Vício em trabalho, vício em sexo começa no orgulho. Vícios começam num anseio pecaminoso de ser independente, totalmente independente do Criador. Amém, irmãos? Na escolástica, ou seja, no período posterior dos pais da igreja, a partir do ano 1000 depois de Cristo, surgiram lá vários teólogos, como Anselmo de Cantuária, que vai dizer, o orgulho é desejar ser como Deus, quando se deveria estar debaixo de Deus. Autoexplicativo, não vou nem explicar isso. Tomás de Aquino disse na sua Suma Teológica, seu principal livro, a sua principal obra teológica, gigantesca, ele disse, o orgulho é o desejo desordenado de grandeza. Ele se opõe diretamente à humildade, pela qual o homem se submete devidamente a Deus. Deus dá graça aos humildes. Deus tem misericórdia dos humildes. Deus perdoa os humildes. Deus abençoa os humildes. Deus usa os humildes. Os orgulhosos são calados por Ele. Ainda nesse livro, Tomás vai dizer, Tomás de Aquino, o orgulho é o primeiro pecado e o mais grave. Os autores estão sempre falando que o orgulho é a origem do pecado, é o primeiro pecado e o mais grave, porque leva o homem a afastar-se de Deus, que é o seu princípio e fim. O amém, princípio da criação de Deus. Bernardo de Claraval vai dizer, o orgulho é o amor da própria excelência. Gente, quantas pessoas que acham que são muito talentosas, ou muito bonitas, ou muito inteligentes, ou muito poderosas, ou muito abastadas, e não entendem por que não são felizes. Ele vai continuar dizendo, ele é a fonte de todos os males, porque busca a glória própria, em vez da glória de Deus. Reformadores vão dizer, Lutero, o orgulho é o pecado mais profundo da alma humana. Ele não quer que Deus seja Deus, mas deseja ser Deus em lugar de Deus. Autossuficiência. João Calvino vai dizer, não existe veneno mais mortal para a igreja do que o orgulho. Quando o homem se exalta, Deus é rebaixado. Richard Baxter vai dizer, o orgulho é a ruína dos ministros, dos pregadores, dos cantores, dos pastores, dos líderes. Ele os faz pregar para si mesmos e não para Cristo. O diabo, ele quer ser adorado, quer ser servido. E tem muita gente dentro da igreja servindo ao diabo. Sabe como? Servindo a si mesmo. Porque para Satanás, você pode ficar na igreja, basta que você sirva a si mesmo. Basta que tudo que você faça gira em torno do seu ego. Duro demais, irmão. Laodiceia era essa igreja. É por isso que essa igreja não tem nenhum elogio. É por isso que essa igreja está totalmente reprovada. É por isso que quando nós lemos essa carta, nós temos que nos assustar, sabe por quê? Porque essa realidade pode ser a minha e a sua. Não pense você que, o pastor falou de púlpito, ele tem esse problema, eu não tenho. Acorda, desperta do sono, porque talvez com essa visão você é mais orgulhoso do que eu. Você é mais presunçoso ou presunçosa do que eu.
Jonathan Edwards vai dizer: o orgulho é o maior distúrbio da alma do homem, é a causa de todas as contendas, porque coloca o eu acima de Deus e acima dos outros. Quem é o fofoqueiro, senão o orgulhoso, que tem que estar na linha de frente, tem que se destacar e fornecer os detalhes que vão difamar os outros e que vão fazer você ter a proeminência. Aí como uma igreja vai ser saudável com uma cultura de fofoca? Com um monte de pessoas orgulhosas que não são confrontadas, não são disciplinadas e nem querem estar debaixo de uma autoridade pastoral. Sabe por quê, irmão? Não nasceu de novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estou gravando isso aqui. Meu desejo era que toda a igreja ouvisse isso aqui. Não sei se vai acontecer isso. Eu poderia citar aqui Charles Spurgeon, Andrew Murray, A.W. Tozer, C.S. Lewis, escreveu um livro, um capítulo inteiro sobre o orgulho. E o título era O Grande Pecado. Através desse livro, minha vida mudou. Quando eu li esse capítulo, eu falei: sou eu. Fui para o joelho e chorei, me arrependi. O C.S. Lewis vai falar: o orgulho é o grande pecado. Foi por causa do orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva a todo tipo de outros pecados. É o completo estado de espírito contra Deus. O orgulhoso é inimigo declarado de Deus. Irmãos, lá em Osés capítulo 12, versículo 8, palavra de Deus profética na boca de Osés, julgando a cidade de Efraim. Efraim fazia igual a Laodiceia, dizia assim: certamente fiquei rico, encontrei muitas riquezas, em todos esses meus esforços não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado. Versículo anterior, depois você lê, versículo de número 7, Deus mostrando o tamanho da soberba de Efraim e dizendo: essa cidade vai sofrer juízo. Eu quero terminar a palavra, porque vamos parar por aqui. Versículo 18, Jesus traz um conselho para a igreja. E aí você vai perceber que essa igreja que está totalmente reprovada, ela não é um caso perdido para Jesus, porque Jesus ama a sua igreja. A gente muitas vezes não consegue amar o nosso irmão. A gente olha para o nosso irmão com um olhar de apontamento. A gente se considera superior ao irmão. Irmãos, quando você vê alguém pecando, lembra que você também é pecador. Que muitas vezes o que difere de você para ele é o tipo de pecado, mas você também peca, você é melhor. E é isso que destrói a fé, é isso que destrói a comunhão da igreja, é isso que destrói o relacionamento com Cristo. E nunca mais, eu te peço por favor, nunca mais, desculpa querido, você parou aqui no meu braço, você está me atrapalhando. Nunca mais diga que você não tem algum tipo de pecado. Se alguém falar para você assim: irmão, você é muito invejoso, fala assim: meu irmão, que Deus tenha misericórdia de mim, eu vou orar sobre isso. Às vezes você nem tem, mas é a melhor resposta que você pode dar do que você falar assim: eu não sou invejoso. Irmão, você é muito nariz em pé. Irmão, eu vou buscar o Senhor, Deus tem misericórdia de mim, eu devo ser. Um cristão se olha com as lentes da humildade. A Escritura diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que nós não devemos fazer nada por vanglória, nem por contenda, mas temos que antes considerar os outros superiores a nós mesmos. É muito melhor você se considerar inferior às pessoas do que você se olhar de cima para baixo para qualquer pessoa. E vou te falar, o caminho de quem se olha de cima para baixo para qualquer outra pessoa é o inferno, é a destruição, é o silêncio total, é a infrutividade total. No final, irmão, vai ser reprovado. E eu quero, então, com isso, dizer Mateus capítulo 5, versículo 3. Só abre esse texto para a gente poder ficar em pé, orar e ir para casa. Mateus capítulo 5, versículo 3. Em breve vem uma série aí, durante a semana, sobre as bem-aventuranças. Amém? E vamos lá. Começa no versículo 3 que diz assim: bem-aventurados os... Vamos ler juntos? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe quem é o pobre em espírito? É quem reconhece que não é autossuficiente. É quem reconhece que depende totalmente de Deus para ser quem é e para realizar qualquer obra. Desses é o reino.
O contrário disso, tem reino não. É só juízo. Só juízo. Semana que vem nós continuamos com a graça de Deus. Você recebe essa palavra, irmão? Amém. Glória a Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar.